Olá, o tema do vídeo de hoje é sobre como passar na OAB. Quem me segue, já acompanha aqui o canal, sabe que eu geralmente falo sobre temas relacionados ao direito civil para toda a população em geral. Só que agora, atendendo pedidos do meu canal do Instagram, eu estava recebendo bastante pedidos sobre como iniciar na advocacia, sugestões de livros para quem está iniciando a faculdade, dicas de como estudar, como se programar para estudo, como passar na OAB. Então eu resolvi que a partir de agora, 2 vídeos por semana subirão no canal. Às quintas, temas relacionados ao direito civil, para todos os cidadãos, e de terça-feira, para advogados, para estudantes de direito e bacharéis. Então, hoje eu vou contar um pouco sobre o que eu fiz para passar no exame da ordem e dar algumas dicas para vocês. Antes de tudo, eu quero mencionar que eu não passei na primeira vez que eu prestei o exame da ordem. Eu prestei no começo do meu 5º ano e eu até fiz cursinho, mas eu não dei a devida atenção que merecia. E aí eu não passei por alguns pontos. No meio do ano, eu não prestei a prova, fui prestar a prova novamente no final do ano e dessa vez eu me preparei. Eu fiz o curso do CERS, tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Eu indico muito esse cursinho, inclusive eu tenho cupom de desconto para os meus seguidores e vai estar aqui embaixo o site para quem quiser se inscrever e começar a fazer também o curso preparatório do exame da ordem. Para a primeira fase, antes de mais nada, você deve fazer um cronograma. Eu, na época, trabalhava em período integral, das 8 às 18 horas. Então, meu cronograma deveria ser: eu chegava em casa, jantava, tomava banho e começava a estudar. Eu estudava até de madrugada. Só que você tem que, claro, respeitar o seu cronograma, se você estuda, se você faz faculdade, se você já se formou, se você faz estágio, enfim. Esse cronograma deve ser de acordo com os seus horários. Só que você deve fazer um cronograma que você vai conseguir cumprir, porque você vai colocar metas semanais. Nessa semana eu vou assistir tantas aulas, vou fazer X questões, e aí todo final de semana você vai acompanhar e ver se você conseguiu cumprir a meta, e você vai conseguir acompanhar o seu desenvolvimento. Então eu assistia às aulas e durante as aulas eu realizava todas as anotações no caderno. Assim, na hora que eu fosse estudar depois, rever a matéria, eu só dava uma olhada no caderno. É muito importante, gente, vocês resolverem questões. E para isso eu tinha um aplicativo no meu celular, a OAB de bolso, que me ajudava muito com isso. Gente, lembrando que primeira fase é estratégia. É muito pouco tempo para estudar todas as matérias. Então eu falo que comigo deu certo fazer as estratégias de você analisa quais as matérias que mais caem na prova e que tem menos conteúdo. Vou dar o exemplo da ética. Gente, é muita questão. É fácil de gabaritar ética. Eu consegui passar porque eu gabaritei ética e na minha época eram 10 questões. Então, gente, é pouca matéria. É fácil de você fixar o conhecimento e você consegue, você gabaritando, você já está um passo muito mais perto de conseguir as 40 questões para ir para a segunda fase. Outras matérias também que eu acho fundamental estudar é direito e processo do trabalho. É um conteúdo bem menor e cai bastante no exame da primeira fase. Então, gente, eu particularmente não estudei nem direito processo civil, nem direito processo penal. Por quê? Durante a minha graduação, eu vi essas matérias praticamente a minha graduação inteira. Então, são as matérias que a gente mais tem conhecimento fixado. É claro que elas caem muito na prova, mas como elas têm muita matéria, principalmente direito e processo civil, se eu fosse escolher estudar essas matérias, eu ia deixar muita matéria importante também para trás. Então eu fiz essa estratégia e comigo deu certo. Eu começava a estudar uma matéria, eu esgotava toda essa matéria para partir para outra. Tem gente que se organiza, tal dia eu vou estudar direito constitucional, tal dia eu vou estudar eu vou estudar ética, tal dia processo do trabalho. Eu particularmente acho que vai embaralhando todas as matérias
Eu focava em uma matéria, esgotava todas as aulas, aí eu começava outra, esgotava as outras, assim eu conseguia cumprir a minha meta, não me confundia com as matérias e foi melhor assim na organização do tempo. Faltando uma semana para o exame da ordem, revise as matérias. Você vai ter os cadernos com todas as suas anotações, deixa um dia para cada matéria e vai revisando matéria. No sábado, gente, chega, acabou, não é hora de estudar. Todo o seu preparativo já foi feito, então vai ser hora de descansar. Não se alimente de coisas muito gordurosas para você não passar mal no domingo. Nada de sair, de ir pra festa, de ir pra bar, beber. É hora de descansar, assistir um filme, tranquilo. No sábado, eu só indico para vocês dar uma lida mais uma vez no seu caderno de ética. Gente, não é estudar, é só bater o olho, porque isso vai ficar muito fresco para você ir fazer a prova no domingo e gabaritar essa matéria que vai te ajudar a passar na primeira fase do exame da ordem. Passou na primeira fase, é hora de estudar para a segunda fase, começando com como eu escolho a matéria para prestar a segunda fase. Tem muita gente que escolhe por estatística, qual matéria que aprova mais. Fulano disse para eu prestar penal porque penal é a matéria mais fácil. Gente, não. Isso é muito individual. Você tem que optar por dois motivos. Primeiro, qual é a matéria que você tem mais afinidade? Segundo, em qual matéria você fez estágio durante a graduação? Isso, gente, ajuda muito. Quando eu prestei, eu optei, claro, pelo direito civil, porque é a matéria que eu tenho mais conhecimento, sempre foi a matéria que eu tive mais afinidade e durante a minha graduação eu só estagiei em escritório que atuava no direito civil. Para a segunda fase, eu já não estava mais trabalhando, então eu pude me dedicar mais. Gente, essa fase é uma fase muito complicada e só sabe disso quem está passando nessa fase. Seus amigos, seus familiares, eles podem até ter uma noção, mas só você mesmo sabe o quanto é complicado. Então, nessa fase, você vai precisar abrir mão de muita coisa. É uma fase que será recompensada depois. Então, gente, para a segunda fase eu fiz da mesma forma. Eu fui assistindo as aulas e eu esgotava todas as matérias com cada professor e ia realizando anotações. Mas, gente, o mais importante, assim, ao meu ver, toda semana eu imprimia uma prova. Durante a semana eu ia resolvendo as questões. Chegava no sábado, eu separava para fazer a peça. Gente, façam muita peça. Primeiro porque você vai ir gravando, né, na sua cabeça a estrutura da peça, vai pegando o jeito de como é pedido essas peças, quais são os problemas, enfim. Outra dica muito importante, na hora que você começar a assistir as aulas de prática, vai fazendo estruturas da peça. Então, uma petição inicial, como que é a estrutura da peça? Monta toda a estrutura da peça, ok. Aí você vai aprender na aula contestação. Monta a estrutura da contestação. Vai ver na aula apelação. Monta a estrutura da apelação. E assim você faz com todas as peças. E todos os dias vai dando uma olhada na estrutura das peças. Como é feita a qualificação, quais os requisitos para montar aquela peça, enfim, sempre tem alguma dica importante para colocar em determinada peça. Então vai montando a estrutura e assim como a gente fez com a ética na primeira fase, a gente vai fazer na segunda fase com as estruturas da peça. Sábado, que antecede a prova, nada de estudar, só dá uma olhada nas estruturas das peças, porque vai te ajudar a fixar melhor e aí no outro dia aquilo tá bem fresco na sua memória. Então é isso, gente. Essas foram as dicas para vocês se organizarem e planejarem melhor o estudo de vocês, tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Quem tiver uma dica também pode deixar nos comentários, assim um aqui ajuda o outro. E não se esqueça de se inscreverem no canal, deixarem seu gostei, assim ajuda a divulgar o vídeo e chegar essas dicas a mais pessoas. E, gente, vamos junto, porque vale muito a pena todo o esforço e dedicação para a primeira e segunda fase. Até quinta-feira!